Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Sentar e vamos sentar assim. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Para fazer tua vontade, para viver no seu amor. Para fazer tua vontade, para viver no seu amor. Eis aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz aos caminhos nunca visto, me enviou, do chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso eu respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Para fazer sua vontade, para viver o seu amor. Para fazer sua vontade, para viver o seu amor. Eis-me aqui, Senhor. Estimados irmãos e irmãs,
celebrando o 21º domingo do tempo comum e o penúltimo domingo do mês de agosto, somos chamados a refletir sobre a vida laical, a vida e missão dos leigos. A primeira leitura de hoje do profeta Isaías, nós observamos um prelúdio daquilo que acontecera de forma clara no Novo Testamento, que foi a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o envio de Jesus a todos os seus discípulos para que pudessem pregar a todos os povos, anunciando a boa nova do Evangelho. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, todos nós recebemos o batismo, todos nós recebemos a graça batismal. E na graça batismal, o Senhor vai, cada dia em nossas vidas, confirmando qual é a nossa missão, com que nós poderemos servir a Ele, como nós podemos ser instrumentos da sua graça e do seu amor no mundo. E a primeira leitura vai nos mostrando isso. O profeta Isaías vai colocando que Deus se faz presente no homem e na mulher, que Deus nos envia as realidades do mundo para ser sinal da graça de Deus. E aqui eu vislumbro a beleza do protagonismo dos leigos. Quantos homens e mulheres nós temos aqui na nossa paróquia que tem além do seu trabalho, a sua vida pessoal do trabalho, tem a família e também tem a dedicação às comunidades. E aqui eu gostaria de lembrar, de forma muito especial, as mulheres, que são, na sua grande maioria, presentes na frente da missão evangelizadora. São mães de família, têm esposo, cuidam da casa, têm outros trabalhos, e se dedicam incansavelmente no serviço da missão da igreja. Louvado seja Deus pelas mãos, os pés de vocês, mulheres, homens também, de todos que se dedicam suas vidas, seu tempo, para servir a igreja. O que seria da nossa ação evangelizadora sem a presença dos leigos? O que seria da igreja sem vocês colaborando conosco, com o ministro ordenado? E eu disse isso nas comunidades mais cedo. O padre só tem condições de ir nas comunidades uma vez por mês. Mas as comunidades não ficam desassistidas da palavra e da Eucaristia. Por quê? Porque lá tem a presença dos leigos que celebram a palavra, que distribuem a Eucaristia nas comunidades que tem sacrário. Os leigos que se reúnem para os grupos de reflexão, para rezar o texto, para fazer a adoração ao Santíssimo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, como vocês são importantes na dinâmica evangelizadora da igreja. Como vocês ajudam o ministério ordenado. Como a missão de vocês enche de alegria a vida cristã. E eu gostaria de falar aqui não só dos leigos, na vida eclesial, nas pastorais, nos movimentos. Eu falo dos leigos no trabalho. O trabalho é lugar de evangelização. No trabalho é lugar de ser sinal do amor de Deus. Na escola é o lugar de ser sinal do amor de Deus. Na política também é o sinal de sermos o amor de Deus. No comércio também, na vida empresarial, é lugar de sermos também presença do amor de Deus. Nós, os leigos que estão inseridos nas dimensões da sociedade, dentro do seu direito de cidadão e cidadã, também devem exercer o direito de lá ser sinal da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser instrumentos da graça de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs,
A segunda leitura de hoje também nos traz um belo ensinamento para nós sobre a correção. Deus nos corrige. Deus corrige a cada um de nós. E na caminhada e na maturidade cristã, nós precisamos ser sempre corrigidos por Deus. Eu dizia em uma das celebrações, muitas pessoas procuram o padre e falam: padre, eu estou rezando, mas parece que Deus não escuta as minhas orações. Parece que eu sinto uma aridez. E aí eu sempre tenho orientado as pessoas, à luz do Espírito Santo, que tem me dito para dizer: olha, meu irmão, às vezes no silêncio, às vezes na aridez da vida, Deus está muito mais falando do que se a gente tivesse tendo uma visão mística das coisas. Já dizia um dos místicos da fé, que eu não me recordo, não sei se é São João da Cruz ou Santa Teresa d'Ávila, que pediu ao Senhor que desse cruz e sofrimento, que não deixasse apenas ver as glórias. Sabe por quê? Porque é no sofrimento que o nosso orgulho ele é quebrado. É no sofrimento, é na dor, é na aridez, que vamos reconhecendo que nós não somos maiores do que Deus. E quem tem que brilhar na nossa vida é o Senhor, é Ele que deve ser a luz. E nós devemos ser instrumentos da sua graça. Então Deus, meus irmãos e irmãs, pedagogicamente vai nos dando exemplo, vai nos corrigindo. E a correção, ela é essencial na vida do ser humano. Dói, mas é necessário. Portanto, a gente às vezes quer andar aí como um burro bravo, solto, sem querer correção. Mas a correção, ela é necessária. Se nós hoje crescemos como pessoas maduras, conscientes da nossa cidadania, conscientes da nossa fé cristã, é porque nós fomos corrigidos, moldados, muitas vezes, pelos nossos pais, de caminhos errôneos que estávamos fazendo. Nós chorávamos, esperneávamos, mas foi necessário a correção, a moldar para o nosso crescimento. Infelizmente, eu vejo uma sociedade hoje, meus irmãos, que não tem disciplina. As crianças não sabem o que é uma disciplina, não sabem o que é um comportamento. Com todo respeito às estruturas de psicologia, mas tem algumas coisas, alguns caminhos pedagógicos de hoje, pelo amor de Deus, não faz a pessoa crescer. Parece que infantiliza tudo. Não pode dizer um não à criança que é traumático. Quantos não eu tive na minha vida? E eu não sou uma pessoa traumatizada, não. O não educativo pode nos salvar do mal maior lá na frente. O não, às vezes, é necessário. E aí a criança vai para a escola. Aí o avô e a avó vai buscar a criança. E aí, em vez da criança trazer sua bolsa, o avô vem trazer a bolsa. Quem tem que trazer a criança, ela tem que começar a ter independência nas coisas desde pequeno. A criança, desde pequeno, quando ela começa a ter noção das coisas, ela tem que aprender a responsabilidade para crescer, para que não fiquem as pessoas hoje já barbadas, de cabelo branco, ou as mulheres já com cabeça infantilizada, sem o crescimento e sem a maturidade. E aí o engraçado que eu falava que os avós faziam isso, né? Eu falava: olha, avós, não deixe, não fique incomodando os pais de educar os seus filhos, não. Porque às vezes a avó fica cheia das coisinhas, das manias de querer passar a mão na cabeça dos netos. Engraçado, né? Com os filhos não foi assim, não. Vocês que são filhos, já têm filho hoje, mamãe e papai não passavam a mão, não. Mas os netos, tudo que pede, tá. Vamos dar, porque senão a criança chora. Pois é, eu vou dizer uma coisa.
Se não educar para o não, a vida vai educar. Olha, gente, é melhor aprender de casa do que aprender com a vida. Porque se a gente não aprende de pequeno, a vida lá vai machucar muito. Porque a vida não é tudo sim. A vida algumas vezes nos dá um não. É doloroso? É. Mas se a gente não aprende com não de pequeno, nós vamos sofrer muito mais na frente com um não depois de grande. E aí eu fico olhando quantos adolescentes jovens, que eu olho com compaixão, e eu tenho toda a abertura para acolher, passando por trauma, ansiedade, depressão. Interessante que tempos atrás, as situações eram mais difíceis, não tinha tudo isso. Era uma geração que tinha força, resiliência para enfrentar as dificuldades. A geração de hoje tem uma fragilidade imensa. Mas tem que se perguntar, será que nós não estamos mimando muito as nossas crianças? Será que a gente não está muito passando a mão pela cabeça? Será que nós estamos faltando com um não e uma correção que às vezes tem que ser firme? Que não vai traumatizar ninguém, não. Vai nos educar para a vida. Vai nos educar para ser homens e mulheres maduros lá na frente. E não gente que hoje, no Brasil tem muita gente hoje, depois dos 40 anos, que está lá na barba do pai e dos avós. Não trabalha, não busca ter sua independência, não busca caminhar com suas próprias pernas. O que é que está faltando? Será que é mimo demais, meus irmãos e irmãs? Então, a correção, ela é essencial para o nosso crescimento. Porque quem passa muita mão pela cabeça não ama, não. Quem passa muita mão pela cabeça só traz prejuízo. Como é bom a gente ouvir de um filho. Hoje eu cozinho, eu faço tudo, porque eu aprendi a trabalhar em casa com meus pais. Não é bom ouvir isso? Porque você não sabe nem fritar um ovo e ficar ali sofrendo porque os pais não ensinaram. Hã? Pois então, fica essa dica que acontece. E o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje, Jesus está a caminho de Jerusalém. Interessante que Lucas vai mostrar sempre Jesus caminhando para Jerusalém, porque lá é onde ele vai entregar a sua vida para salvar a humanidade. E no caminho para Jerusalém, ele vai dando a sua catequese, vai realizando os milagres, vai então anunciando a sua boa nova. Meus irmãos e minhas irmãs, o ponto central do Evangelho de hoje é a porta estreita. Só existem 2 evangelistas dos 4 que falam da porta estreita: o evangelista Mateus e o evangelista São Lucas. Mateus fala de uma forma superficial, já Lucas fala de uma forma mais profunda. E aí vocês perguntam, mas por que Lucas fala da catequese da porta estreita de uma forma mais profunda? Porque para os evangelistas, quando ele repete uma coisa várias vezes para o evangelista, quando ele demora falando mais de alguma coisa, é porque é muito importante para a catequese daquele evangelista. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, o que é que Mateus vai dizer sobre a porta estreita? Mateus simplesmente diz que, olha, esforçai-vos todos para passar na porta estreita. Pronto, só isso, não há problema. Jesus diz o seguinte: olha, nem todos alcançarão o reino do céu. Para alcançar o reino de Deus, precisa passar pela porta estreita. Se não passar pela porta estreita, não alcançará o reino dos céus. E o que é passar pela porta estreita? E aí, isso é fundamental no Lucas. Aqueles que praticam a justiça. Porque muitos vão chegar diante de Jesus. E aí o Senhor vai dizer: Senhor, deixe-nos entrar no céu. E aí o Senhor vai dizer: não vos conheço. Mas Senhor, nós comíamos,
nós vivíamos juntos, sentávamos na praça. O Senhor dirá: não vos conheço, afastai-vos de mim, vós todos que fizestes injustiça. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, essa temática injustiça só tem no Evangelho de Lucas, porque eu já vos disse: o avarento, o ganancioso, o injusto não tem lugar no coração de Deus para a catequese e a teologia lucana. De todas as renúncias, meus queridos irmãos e irmãs, que nós devemos fazer para passar pela porta estreita, a maior renúncia que essa, se a gente não fizer mesmo, não teremos o céu. E a injustiça, que é injustiça, é o contrário da justiça. E a justiça para a igreja, para o evangelho, é dar ao outro aquilo que lhe é de direito. É dar ao outro a dignidade. É dar ao outro o direito dele ser humano. E não dele ser objeto. E não dele ser instrumentalizado para servir as minhas vontades. Portanto, se eu sou injusto com o outro, se eu promovo a desigualdade, se eu instrumentalizo as pessoas, se eu manipulo as pessoas para fazer a minha vontade, o meu querer, se eu faço isso com os outros, se eu promovo mecanismos de justiça social, deixando as pessoas na miséria, sem emprego, eu estou sendo injusto. E a injustiça vai ser um empecilho de irmos ao céu. Quantas vezes no nosso coração a gente se alegra com a desgraça do outro? Bem feito! Agora fulano perdeu o emprego. Bem feito! Cuidado! Se alguém desejou que o outro perdeu o emprego e se contentou com isso, trate de procurar o padre para confessar. Porque você está com pecado, meu irmão, feio nas costas. Pare de comungar imediatamente. Eu estou falando sério. Pare de comungar imediatamente quem desejou que o outro perdesse o emprego. Pare, nem venha para a fila da comunhão. E procure o padre para confessar. Você está fazendo uma vergonha. Sabe o que é perder o emprego? Você sabe? Pois é, você queria perder o emprego de vocês? Vocês queriam ficar desempregados? Não. Pois então não deseja mal, porque o outro perde o emprego, porque o outro tem que ir para a rua, porque o outro tem que ficar desempregado, porque o outro tem que ser injustiçado, porque todo mal que nós desejamos para o outro, esse mal recai sobre nós. É injustiça. A gente não deve desejar que o outro sofra, porque uma pessoa sem emprego é uma pessoa sem condições de uma vida na dignidade. O emprego é essencial, ele é fundamental. Então, meus queridos irmãos e irmãs, e todas as práticas de injustiça que muitas vezes a gente vai perpetuando na sociedade, denegrindo o outro, fazendo com que o outro seja invisível, tudo isso são injustiças que precisam ser acabadas. E aí é um caminho para não entrar na porta estreita. Podemos fazer, meus irmãos, 300 quaresmas de São Miguel, andar com um monte desses pendurados nos braços, um monte de escapulários pendurados no pescoço. Mas se eu pratico a injustiça com meu irmão, se eu sou injusto com o outro, esses textos, essas medalhas, elas não vão me ajudar para ir para o céu, não, e nem me ajudar também, não. Não é pela quantidade de texto que eu amo e pela quaresma de São Miguel que eu rezo, levantando todos os dias 4 horas da madrugada, que eu vou para o céu, não. Eu vou passar para a porta estreita, não. Porque se eu fizer tudo isso e esquecer de ser justo, caridoso, misericordioso, compassivo com o outro, meus irmãos, não adianta. Não, o Padre Bruno está falando, é Jesus que está falando.
Não vos conheço, mas Senhor, eu rezava a quaresma de São Miguel, todos os dias eu levantava 4 horas da manhã para rezar. Eu rezava o texto, eu andava com meus braços cheios de texto, pedia para abençoar não sei quantas velas. Não vos conheço. Você praticou a caridade com o seu próximo, você foi justo com o outro, você foi caridoso, você ajudou quem precisa. Não, então não adianta. Não adianta, meus irmãos. A devoção popular, ela é muito importante. O devocional, ele é muito importante, mas tem que nos ajudar para a prática da vida. Devoção sem prática no cotidiano, ela não faz crescer ninguém. Ela não faz mudar ninguém. Então que a palavra de Deus hoje vem despertar em nossos corações. Quais são os caminhos que eu preciso fazer para caminhar na porta estreita? E principalmente, eu tenho sido injusto? Eu tenho buscado o senso de justiça, de caridade? Ou a minha vida muitas vezes está tomada de tanta insensibilidade com o outro, de justiça? Como nós nos avaliamos a nossa consciência? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio, Senhor, mas aumentar minha fé. Creio, Senhor, mas aumentar minha fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, Senhor, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os Pôncio Pilatos, foi crucificado como carne, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.